Bem, estamos aqui reunidos, irmãos e irmãs, para mais uma apresentação da Bíblia Ilustrada, Novo Testamento. E eu estou apresentando para vocês essa parte aqui, ó, né? A paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo. É o último volume da Bíblia Ilustrada, que vai contar o final da história de Jesus, como terminou a história de Jesus. E hoje é a página 2. Ao chegar no templo de Jerusalém, Jesus expulsa os vendedores. E Jesus expulsando os vendedores, né? Com um chicote na mão, expulsando todo mundo, tá vendo aqui? E existem 4 referências, os 4 evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas, João, eles falam de modos diferentes desse momento em que Jesus entra em Jerusalém e bota ordem na casa. Ele, em nome do Pai do céu, tem autoridade para arrumar a casa, botar ordem, né? Vamos ver como é que isso aconteceu no Evangelho de João, capítulo 2, versículo 13 a 25. O corpo de Jesus é o novo templo. A Páscoa dos judeus estava próxima e Jesus subiu para Jerusalém. No templo, Jesus encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas sentados. Então fez um chicote de cordas e expulsou todos do templo junto com as ovelhas e bois, esparramou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: tirem isso daqui. Não transformem a casa de meu pai no mercado. Seus discípulos se lembraram do que diz a Escritura: o zelo pela tua casa me consome. Então os dirigentes dos judeus perguntaram a Jesus: que sinal nos mostras para agires assim? Jesus respondeu: destruam esse templo, e em 3 dias eu o levantarei. Os dirigentes dos judeus disseram: a construção desse templo demorou 46 anos, e tu levantarás em 3 dias? Mas o templo de que Jesus falava era seu corpo. Quando ele ressuscitou, os discípulos se lembraram do que Jesus tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Você está gostando do vídeo? Que bom! Só peço, por favor, não esquece do joinha e de se inscrever no nosso canal caso você não é inscrito, tá bom? Conto com você para poder o YouTube valorizar esse bonito canal na internet, tá? Muito obrigado! Né? Então, ele diz assim: destrua esse templo, né? No corpo dele, e eu levantarei em 3 dias. Mas os sacerdotes, os doutores da lei, pensaram que era o templo de Jerusalém. Levou 46 anos para construir isso aqui. O Senhor vai destruir? Vai reconstruir em 3 dias? Mas ele estava falando do corpo dele, né? E quando os discípulos falaram assim, que depois que ele ressuscitou, eles acreditaram na Escritura. Escritura aqui é o Antigo Testamento. E na palavra de Jesus, né? A palavra de Jesus é o Evangelho, né? A boa notícia de Jesus, da sua promessa de ressurreição. E ele vem e expulsa os vendedores do templo, né?
Em outras redações, que eu chamo de redações, né? As outras narrativas do Evangelho, de Lucas, Marcos, Jesus fala assim: não façam da casa de meu pai, a casa do meu pai é casa de oração, e vocês transformaram num covil de ladrões. É casa de oração, né? E aí, como é que está no rodapé da Bíblia Pastoral sobre esse Evangelho de João que fala de Jesus expulsando os vendedores do templo? Para os judeus, o templo era o lugar privilegiado de encontro com Deus. E se colocavam as ofertas e sacrifícios levados pelos judeus do mundo inteiro e formavam um verdadeiro tesouro, administrados pelos sacerdotes. A casa de oração se tornara lugar de comércio e poder, disfarçados em culto piedoso. Expulsando os comerciantes, Jesus denuncia a opressão e a exploração dos pobres pelas autoridades religiosas, predizendo a ruína do templo. Ele mostra que essa instituição religiosa já caducou. Doravante, o verdadeiro templo é o corpo de Jesus, que morre e ressuscita. Deus não quer habitar em edifícios, mas no próprio homem. Essa aqui é o magistério da igreja, o rodapé da Bíblia Pastoral, explicando essa parte aqui de João, do Evangelho de João. Né? Os sacerdotes, eles enriqueciam com a venda desses bois, desses animais que eram usados no sacrifício. Então, no Templo de Jerusalém tinha virado um mercadão da fé, entendeu? E isso é pecado. Jesus se indignou com isso. Pode ver que no Evangelho de João é a única redação do Evangelho que mostra que Jesus fez um chicote para expulsar todo mundo. Isso aí significa que Jesus ficou indignado de terem transformado o Templo de Jerusalém, que era um lugar de encontro com Deus, num lugar de exploração dos pobres. Então, Jesus não é a favor disso. Né? E aí, como é que eu coloquei na Bíblia ilustrada essa expulsão, né? Jesus expulsando os vendedores do templo. Aqui você vê, por isso que nas figuras você vê Jesus com um chicote na mão, tá vendo? Por causa da narrativa de João, né? Então, Jesus expulsando os vendedores do templo, né? E em outros lugares, em outras redações, Jesus vai dizer assim: a casa de meu pai é casa de oração, né? Jesus disse: está nas Escrituras, minha casa será casa de oração. No entanto, vocês fizeram dela uma toca de ladrões. Lucas capítulo 19, versículo 46. Né? A elite de Israel se enriquecia com o comércio do templo e explorava a boa-fé do povo simples. Jesus foi contra tudo isso. As autoridades se sentiram ameaçadas e tramavam contra a vida de Jesus. A religião não é comércio. Né? Não se deve querer ganhar dinheiro usando o nome de Deus. Né? Porque quem faz isso coloca o dinheiro acima de Deus. Aí está idolatrando o dinheiro. E o pior, está usando a fé, a religião para isso.
Então aqui, ó, não sou eu, Marcelo, que está falando isso. É o Evangelho, é o magistério da igreja que está falando sobre isso. Então temos que ter esse cuidado, né? Então, esse é o vídeo de hoje, da página 2, que lembra Jesus expulsando os vendedores do templo. É aquilo que Jesus disse: a casa de meu pai é casa de oração. Então, é casa também de fazer amizade, é casa de se aprender, é uma escola onde nos é ensinado o Evangelho, a palavra de Deus para nós, onde a gente aprende a viver como cristão, como ser humano. É lugar de encontro, de fazer boas amizades, é um lugar de fraternidade, solidariedade, de caridade. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.